noite, Carpini. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Eu queria que você avaliasse um pouco a partida em duas perspectivas. A primeira, que foi o Rodrigo entrar de zagueiro, foi uma surpresa para todo mundo em relação à escalação. E a outra seria sobre o resultado em si, porque a equipe jogou com um atleta a mais e acabou não criando oportunidades de finalizações de gol e terminou em 0-0 o empate. Bom, boa noite. É um início de temporada, né? Então a gente enfrenta ainda algumas dificuldades. Dentre elas, essa questão do zagueiro. Foi uma opção, não é uma invenção, é uma necessidade. O Brits ainda não reuniu condições, passou por um procedimento cirúrgico no final do ano passado, ainda está num processo de recuperação. O clube tem se movimentado com alguns outros atletas, inclusive o próprio Gasal, um deles que está em pauta os trâmites finais. Então nós não tínhamos zagueiro à disposição nesse período de treinamento. Fizemos experiências ali com o Ronald, caso tivesse condição de atuar, com o Rodrigo e outros jogadores, e eu entendi que nesse momento o que poderia melhor preencher a função, e a gente tem que se adaptar esse início no início que nós temos dentro daquilo que são as possibilidades hoje reais. A cada semana de treino, a cada momento futuro, nós vamos tendo mais opções, mais atletas à disposição que ainda não estrearam, que pode incorporar um pouco mais e dentro das funções a gente ter pelo menos todos os atletas dentro da sua posição. Então, em relação ao jogo, é um jogo que assim, é difícil você avaliar. Qualquer coisa que eu fale aqui em relação à questão física, todos vocês sabem disso, porque vocês acompanham o futebol, mas tudo pode soar como uma justificativa. Infelizmente não é. Quem vive o futebol como nós e todos vocês aqui sabe que treinar 5 dias e jogar é desumano. Esse time treina mais de 3 meses. E durante as ações do jogo, você vê uma rotação acima na questão física. A questão técnica, nós temos uma questão técnica muito refinada, até por essa questão técnica que nós suportamos fazer 90 minutos. Então, meus atletas estão de parabéns pela entrega, enquanto tiveram caixa e perna para poder competir, correr, fazer. É uma mudança de comportamento, é uma mudança de comando. E 5 jogos, 5 treinos, 5 sessões de treino, eu não tenho varinha de condão, eu preciso de tempo. Eu preciso conhecer o que eu tenho na mão, eu preciso ter todos os atletas à disposição, eu preciso ter 2 zagueiros no elenco para jogar, eu preciso dar informação, comportamento e tempo para os atletas assimilarem. O resultado para nós hoje, final, 0-0, ele é o que menos importa. Claro que nós queríamos ganhar, o Fortaleza tem sempre essa responsabilidade, o torcedor espera isso de nós, ele pode esperar que nós vamos sempre trabalhar para vencer os jogos, só que mesmo assim nós criamos algumas situações que poderíamos ter feito gol, em outras nós sofremos também, o adversário nos causou também muita dificuldade em determinados momentos da partida, mas num contexto geral, levando em consideração que nós fizemos desse jogo uma extensão da pré-temporada, nós não deixamos de treinar nenhum dia no que foi planejado pensando no jogo, então nós não nos preparamos para o jogo. Nesse ponto físico, tá? Nós chegamos no jogo de hoje com mais de 35 km percorrido na semana. Se eu tenho um jogo final de semana, eu não vou ter uma semana com esse volume. Nós estamos em pré-temporada. Então eu peço para vocês um pouco de calma, um pouco de paciência, porque as coisas vão se encaixar, vão se ajustar. E eu só tenho que enaltecer o que os atletas fizeram hoje com esse calendário do nosso futebol brasileiro. Cartini, boa noite. Aloysio Lima, Rádio Assunção, nós estamos ao vivo. Com relação a reforços, vem reforços para a equipe do Tricolor de Aço? Vem sim, a gente tem trabalhado muito em relação a isso. Todo o departamento de análise, nosso diretor técnico, o nosso CEO, todos estão muito atentos às oportunidades do mercado. É um momento ainda que o clube atravessa toda essa transição de comando, de gestão, de elenco, de comando técnico, então tudo ainda é muito recente, mas a gente tem alguns caminhos traçados e a cada jogo, como foi o de hoje, a gente consegue observar algumas coisas e ter certeza que eram os caminhos que a gente imaginava desde o início da temporada. Eu não vou te falar em posições agora porque nós temos mais um jogo, eu acho que eu preciso ser justo no jogo do Quixadá, ver mais um pouco, rodar um pouquinho esse elenco, testar algumas outras situações e dentro disso aí nós vamos começar já entender o que nós temos de melhor para a temporada e os comportamentos do Fortaleza para o ano. Carpini, boa noite. Océlio Pereira, Rádio Cidade, de Fortaleza. Você prospectar o Fortaleza nas 4 competições que vão acontecer. E é uma curiosidade, para que possamos dirimir dúvidas, com relação a essa troca do Gasal pelo jogador Alanzinho, que teve algumas oportunidades na temporada passada, não decepcionou, mas não teve uma sequência.
Aí muita gente, por que o Fortaleza fez a troca de um zagueiro por um homem de atacante? Poderia, que é uma dificuldade em algumas situações, um homem de ataque no futebol brasileiro. Dá para explicar essa situação e prospectar o Fortaleza para esse ano, ou é muito cedo ainda, é prematuro? Eu acho que prospectar o Fortaleza para esse ano ainda é muito prematuro, mas o que a gente tem obrigação de entregar, por mais que a gente não possa ainda prospectar, é a nossa entrega, é a nossa competitividade, é respeitar cada momento do ano. Não adianta a gente falar de acesso sem passar pelo Campeonato Cearense, que é muito importante. Há 2 anos o clube não vence a competição, nós temos essa responsabilidade. Depois vem uma Copa do Brasil pela frente, vem uma competição regional que eu trabalhei em algumas oportunidades, eu sei da importância que é também a Copa do Nordeste, para depois a gente falar do Campeonato Brasileiro. Então, com 5 dias de trabalho, um jogo, eu não consigo te prospectar. Claro que nós temos os objetivos internos traçados e bem definidos dentro do nosso processo, mas isso é uma coisa interna. E o que a gente pode prometer para o torcedor é o Fortaleza muito forte, que é o que o torcedor espera, competindo de maneira da proporção do seu tamanho em todas as competições. Eu acho que esse é um ponto. Em relação ao Alanzinho, nós temos dentro do nosso planejamento alguns atletas de lado que a gente entende que nesse momento possam estar... não vou dizer numa prateleira acima, mas possam entregar mais dentro da ideia de jogo que nós temos para o Fortaleza. E a necessidade de colocar um zagueiro para dentro do elenco, o Gazal, um cara que todo mundo já conhece, já estava muito ambientado, adaptado ao clube, e a vontade dele permanecer, eu acho que foi uma oportunidade que o clube encontrou de fazer esse movimento, que era necessário, e mesmo assim nós ainda não conseguimos fazer na pressa que nós queríamos e ter o zagueiro à disposição para estrear no campeonato estadual. E por esse motivo também nós não tivemos ali 2 zagueiros para fazer a função, porque nenhum reunia condições. Carpini aqui, ó, Luiz Eduardo Gomes, TVC Esporte. Se conversava ali no pré-jogo, né, falando sobre estrear já com um clássico, né, pela frente. É claro que tem a questão da preparação, você aos poucos vai maturando a equipe fisicamente, tecnicamente, enfim. Mas eu queria saber se você no seu planejamento tem um prazo. O prazo do Carpini, até porque o torcedor com certeza tem uma grande cobrança, até pelo que passou na temporada passada, por esse ano que é de reformulação. Se o Carpini pensar em 10 jogos, 5 jogos, 1 mês, 15 dias, um time mais com a sua cara, com o DNA do Carpini. É bem verdade, são poucos períodos, poucos tempos de treinamento até essa estreia, mas se você tem um prazo definido em relação ao time ter mais a sua cara, até para dar uma satisfação também. E queria que você falasse também sobre jogadores da base, né? O Fortaleza tem muitos ativos na sua base e é importante aproveitar a categoria de base. Hoje o Lucas Emanuel entrou, queria que você falasse um pouco, não apenas sobre a estreia dele, mas também sobre outros atletas que você deve valorizar um pouco mais no profissional. Legal, bacana. Eu acho que assim, valorizar a base sempre foi uma questão que a gente sempre trabalhou em todos os clubes que eu passei, dentro de um merecimento, né? Então a gente vem acompanhando o trabalho do Lucas, tem alguns outros bons valores, como eu citei no nosso pré-jogo, Bruninho, Cauã, jogadores que devem em algum momento fazer parte e serem oportunizados, que esse é o momento de oportunizar. É difícil eu te falar quanto tempo eu preciso para o time ter minha cara. Acho que primeiro nós precisamos definir o nosso elenco, as saídas, as chegadas, ter pelo menos 2 zagueiros para jogar. O meu ideal são 4 para podermos treinar taticamente. Então isso vai acontecer, é um processo que a gente precisa de um pouquinho de paciência. O clube está trabalhando muito nessa questão, todos nós, isso vai acontecer, mas é um início de temporada com as coisas muito atropeladas. Então a gente precisa primeiro ter ideia de tudo que nós vamos ter para a sequência em relação a posições, a peças, a situações. A gente busca o extremo, hoje nós só temos o Moisés, né? Aí você pega um jogo contra o Quixadá durante a semana na quinta-feira, a gente não sabe se é uma sequência muito dura para o início de temporada para um jogador importante como ele. Daqui a pouco a gente, por não ter, exagera na sequência. Então assim, toda essa dificuldade ela vai acontecer. E o estadual, como eu disse, para nós todo respeito à competição, mas a gente pensa a um médio e longo prazo, a gente não pode só pensar de maneira momentânea. Nós sabemos que o que nós temos de mais importante é o nosso torcedor, é a força do Fortaleza dentro de casa, com o seu mando de campo, e hoje não aconteceu. Quinta-feira é o nosso mando, nós precisamos do torcedor nesse momento. Agora é hora de ninguém largar a mão de ninguém, as críticas, isso tudo, a gente entende que faz parte do processo, mas nós precisamos agora desse apoio, dessa força, desse incentivo, que é o momento que o Fortaleza mais precisa. Não precisamos agora apontar ninguém. Então é isso que eu peço para o torcedor, que tenha
como sempre teve, esse carinho, essa paciência que nós vamos dentro de campo entregar e corresponder. E outro ponto que você citou em relação ao rebaixamento do ano passado, cara, eu queria, desde já, eu não vou, até para não ser chato, depois eu não vou mais falar do ano passado, acabou o ano passado, ficou em 2025. É um novo ano, é uma nova história, a gente não pode viver amargurando o que aconteceu, senão nós vamos não viver o presente e daqui a pouco a gente vai amargurar coisas piores. Acabou o rebaixamento. O Fortaleza, esse ano, não somos um time de Série B, mas nós estamos momentaneamente nessa condição. O ano passado acabou, esquece, ficou para trás. Vamos olhar para frente, aprender com os erros, melhorar, potencializar as coisas boas e trabalhar por um ano melhor. Carpini, boa noite novamente. Lucas Catribe, Globo Esporte. Eu já ia perguntar sobre a questão da montagem do elenco, principalmente a questão das saídas, né? Porque é fato que o Fortaleza precisa aliviar a folha e você tocou no ponto, né? Você disse, a gente precisa definir o elenco. E eu queria entender um pouquinho. 11 jogadores não foram relacionados para esse jogo. Muitos atletas que chegaram a treinar, né? Não sei se estão trabalhando com o grupo principal, mas, por exemplo, Davidson, Lucero, vários jogadores, né? E hoje a gente também teve a não confirmação oficial do clube, mas o Matheus Pereira deve estar indo para o Corinthians. Eu queria entender, desses jogadores que não foram relacionados, quem é que você conta? Ou fica difícil falar agora porque o clube está tentando negociar alguns atletas? Por exemplo, também, outro caso, o Herrera. A gente soube hoje que ele pode ser negociado. O que é que você pensa em relação a esses jogadores que não tiveram à disposição hoje? Bom, como você falou, o dano de um rebaixamento ele é muito grande, né? Você precisa baixar a folha, uma folha alta, diferente de Série A e Série B. Às vezes tem atletas que não assimilam a competição e preferem buscar outros caminhos. Então tem todo esse contexto que nós tivemos dentro do Fortaleza e a diretoria está trabalhando para isso. Muitos desses nomes, eu acho que o momento que se encontra a equipe, a gente não consegue absorver isso em vários aspectos, não só técnicos, mas também financeiro. Então o clube está trabalhando em algumas saídas, em algumas possibilidades. Eu acho que em relação a isso, as pessoas acima de mim podem responder melhor e com mais propriedade, então não vou me alongar muito nesse assunto. E o que a gente tem trabalhado muito é para o quanto antes a gente definir. Claro que nós já temos muita coisa definida, ainda tem algumas situações pontuais, mas que ainda fica de maneira muito interna, até para a gente entender o caminho. Em breve vocês também vão saber qual vai ser o elenco que a gente conta para toda a temporada. Boa noite, Carpini. Anderson Azevedo, do Futebolês. Eu queria te perguntar se o tempo ele é o teu principal inimigo nesse início de temporada. Tempo em relação a período de trabalho, em relação ao Campeonato Cearense em si, já que é uma primeira fase muito curta, com apenas 4 jogos, e também em relação a essa indefinição com relação ao elenco, principalmente essas possíveis saídas em relação a negociações de atletas. O que é que você pode fazer para tentar dirimir essa condição? Porque quer queira, quer não queira, você já chega pressionado em relação a vários fatores que o clube passa. Eu acho que o treinador ele está sempre pressionado, né? Mas eu não chego pressionado porque os fatores que aconteceram para trás eu não fiz parte dessa história. Eu estou escrevendo agora a minha história no Fortaleza, então eu não me sinto pressionado com isso. É daqui para frente. Então, claro que eu trago essa responsabilidade de tudo que aconteceu, mas eu não tenho essa culpa. Então, me julgue daqui para frente, deixa meu trabalho fluir, deixa meu time encaixar, deixa as coisas funcionarem, aí é pertinente, é natural, né? Os questionamentos, as dúvidas, enfim, as opiniões, e a gente respeita muito, mas para trás acho que eu não posso me sentir pressionado por isso, porque eu não participei. O tempo, sim, eu acho que é o nosso maior inimigo. Preparar a equipe fisicamente, tecnicamente, coletivamente, comportamentos individuais dentro de uma competição é muito difícil. Então a gente precisa otimizar o tempo máximo e a gente tem tentado fazer isso a cada sessão de treino, evoluir, melhorar. E eu acho que essa é a linha. Quando a gente fala de campeonato cearense, a gente fala da primeira fase. A primeira fase acaba daqui 2 semanas, 10 dias. É muito rápido, né? Um torneio, 11 datas, 4, 3 e as finais. Então vamos viver jogo a jogo, né? Hoje foi importante alguns comportamentos. Pensando em competição, o mando não era nosso, nós não perdemos, somamos. Claro que a gente tem a responsabilidade sempre de vencer, a gente não está aqui comemorando empate, não estamos contentes com isso, mas eu estou contente com a performance coletiva e a entrega individual dos atletas. Carpini, boa noite. Lucas Uchoa, do portal 1918. Hoje, nitidamente, faltou ponta, faltou extrema para quebrar as linhas. Você até comentou que só tinha o Moisés disponível. Pensando já no próximo jogo, existe a possibilidade de você mudar a formação? Por exemplo, um 4-4-2, que é até o setor que o Fortaleza hoje tem mais opções no meio campo.
os volantes, os meias? Olha, existe a possibilidade. Hoje, em alguns momentos, a gente fez um 4-3-3 para defender, mudava um pouquinho para 4-4-2, até utilizando essa quantidade, né, de Pierre, Sacha, Crispim, Prior, enfim, tantos atletas que a gente tem no setor. O Rodrigo hoje improvisado, mas que também é um cara que vai suprir essa necessidade. Mas eu acho que a gente precisa primeiro entender tudo que nós temos, então não dá para grandes mudanças. A gente traçou um caminho e a gente precisa evoluir nesse caminho, e a partir à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai experimentando coisas novas, né? Variações, ideias, porque tem também uma responsabilidade na competição. A gente não pode sair a cada jogo trocando tudo, e eu acho que a cabeça do atleta fica um pouco confusa de tanta informação, tanta ideia, mas é uma possibilidade da gente testar aí coisas novas, e talvez no jogo de quinta-feira a gente tenha um zagueiro à disposição para estar ali com o Cardona, e a gente está um pouco mais organizado também defensivamente. Vamos para a última. Desculpa. Tiago Carpini, boa noite a todos. Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN. Depois de um longo período, Fortaleza volta a ser treinado pelo treinador brasileiro. Depois de Vojvoda, Renato Paiva e o Martim Palermo. Você tem uma ideia? 1.717 dias que o Fortaleza não era treinado por um brasileiro. O último foi o Anderson Moreira, em final de abril de 2020. É queira que não queira, uma estreia sua que fica na história, e toda estreia tem a sua história. Jogador diz que dá um friozinho na barriga. Treinador, não sei se tem esse friozinho, mas fica um pouco tenso, eu creio que fica. Sim. E outro detalhe, do elenco passado, Fortaleza terminou com 38 jogadores. Não estou contando nem com o Herrera e nem com o Matheus Pereira. Ficaram 22. Tem uma porcentagem alta, quase de 59% da base do ano passado. Ter essa base é bom para você? E nos fala da sua estreia. Na verdade, eu acho que a conta ela tá só da segunda dos 22, acho que ela está um pouquinho menor, né? Porque com esses 22 que nós temos hoje, a gente tem uns atletas que nós já inserimos no contexto, que devem ser anunciados em breve, ou seja, a gente tem um pouquinho menos, mas não foge muito do que o senhor falou. É isso mesmo. Ajuda, apesar de que a gente tem um contexto, mas eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, eles precisam virar a chave e entender que não é Série A, Série B. Eles precisam virar a chave e entender que alguns comportamentos para o momento do Fortaleza são necessários serem mudados. E as coisas boas, a capacidade, a qualidade técnica, o refino que eles têm, a condição de se entenderem melhor dentro de campo quando eles estiverem no seu melhor, no seu ideal, mais próximo do seu ideal da questão física, então isso sem dúvida facilita, mas essa mudança de comando ela sempre gera algumas situações que elas precisam um pouquinho mais de tempo, por mais que se tenha, né, uma porcentagem interessante de jogadores remanescentes. E aí entra outra questão também, eu acho que é importante, a gente nunca toca muito nesse ponto, mas eu acho muito importante essa questão também anímica, psicológica dos atletas entenderem que eles participaram de um momento ruim do clube, mas esses mesmos atletas participaram de vários bons momentos do Fortaleza. E que a gente vai resgatar as coisas boas que eles fizeram dentro da ideia para a gente voltar a ser um Fortaleza forte, competitivo e brigando como a torcida espera em todas as competições. A estreia, sem dúvida, ela sempre dá um friozinho na barriga, é uma ansiedade, é um novo projeto, a gente quer muito que dê certo. Como eu falei na minha apresentação, eu queria e quero muito estar aqui, eu escolhi estar aqui. Eu não olhei para a competição, será A, B ou C, eu vim para o Fortaleza e quero fazer o meu melhor aqui. Eu quero ter a oportunidade, né, de escrever história aqui como tantos treinadores escreveram, estrangeiros, brasileiros, como foi o caso do Rogério e tantos outros no passado, recentemente a história do Vojvoda, a reta final do Palermo, que foi muito boa. Então, as referências boas que eu trago para a minha vida, e eu quero agora, com as referências boas, fazer a minha história, que seja uma história também de sucesso, como foi a deles.